Olá, amigos, irmãos em Cristo Jesus, nosso Salvador, que morreu pelo mundo e para aqueles os que creem receberem a salvação. Que Deus o abençoe, os seus lares. Mas, meus amigos, o tema que queremos compartilhar com você é a remoção da terra, ou seja, a terra será movida ou removida deste lugar. Então, amigo, vocês sabem por que estamos falando isto. Então, para te alertar, amigo, dos falsos ensinamentos das palavras de Deus, que os falsos pastores, ou seja, pregadores das falsas igrejas que há neste mundo, e você sabe que há milhares delas neste mundo. Mas, amigo, uns dizem que vamos morar no céu junto de Jesus, na sua volta. Outros dizem que Jesus foi preparar lugar, pois na casa de Deus há muitos lugares, mas não sabem o que significa este versículo. Outros dizem que Deus tem outro mundo, só para Ele e seu Filho Jesus. Outros dizem que este mundo vai ser totalmente queimado e será uma nova terra e um novo céu. Então, amigos, para nós entender estas coisas, precisamos entender o que vai acontecer exatamente com esta terra, na volta de Jesus. Então, amigos, a Bíblia Sagrada diz que a terra se romperá e violentamente se moverá, como está escrito em seu livro sagrado. Veja o que diz Isaías, capítulo 24, versículo 19. Veja, a terra será de todo quebrantada, ou seja, fraca e debilitada, e ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. Então, amigos, precisamos entender como esta terra se romperá na volta do Senhor Jesus. Vamos perguntar para o próprio Senhor Jesus, ou seja, em suas palavras, que Ele próprio testificou para João, na ilha de Patmos. Vamos ver então, amigos, como esta terra vai se romper. E este acontecimento será na volta de Jesus nas nuvens, e todo olho o verá. Apocalipse capítulo 16, versículo 17. Veja o que diz. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E romperam, versículo 18, e romperam, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E correu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E agora, meus amigos, veja como a terra vai se romper no sétimo acontecimento, ou pode ser chamado flagelo, na volta do Senhor Jesus, nas nuvens, e todo olho o verá. Veja, no versículo 19, veja que a grande cidade se dividiu em 3 partes, ou seja, a terra toda, e caíram as cidades das nações, ou seja, todas as cidades de todas as nações. Então, meus amigos, já sabemos como vai se romper esta terra. E com
este rompimento, a terra se dividirá em 3 partes, e violentamente a terra se moverá, e cairão todas as cidades de todas as nações. Vocês vejam, amigos, que falamos só o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Vejam, meus amigos, que neste terremoto a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como uma rede de dormir. As suas transgressões pesam sobre ela, ou seja, os pecados de toda a terra. E ela cairá e jamais se levantará. Veja, amigos, que todas essas palavras estão escritas no livro do profeta Isaías, capítulo 24, versículo 19, 20 e 21. Agora vejam o que está escrito no versículo 21. Veja o que diz. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Como também podemos chamar ou pronunciar presidentes de todas as nações. Versículo 22. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados em um cárcere e castigados depois de muitos dias. Versículo 23. A lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciões haverá glória. Então, amigos, já sabemos que a grande cidade, ou seja, a terra toda, se dividirá em 3 partes. E cairão todas as cidades de todas as nações. Não esqueça, amigo, isto está escrito em Apocalipse 16, capítulo 16, versículo 18 e 19. Isso é para provar para você, amigo. No capítulo 16 de Apocalipse, veja, no versículo 20, veja o que diz. Que todas as ilhas da terra fugirão. E os montes, ou seja, montanhas, não foram achados. Então, meus amigos, já sabemos o que está escrito nas Escrituras de Deus, que toda a terra será quebrantada, ou seja, debilitada, e ela totalmente se romperá, ou seja, se dividirá em 3 partes. E quando ela se dividir, a terra violentamente se moverá. E nesse movimento da terra, todas as cidades das nações cairão, ou seja, serão removidas. Então, já sabemos para onde, porque a terra se abrirá. Então, amigo, vamos mudar um pouco o tema. Estamos vivendo num mundo de uma epidemia do coronavírus, ou seja, uma doença que está matando milhares e milhares de pessoas neste tempo do fim. Então, amigos, e essa mortandade continuará nesta terra. Porque, amigo, as palavras de nosso Deus têm que se cumprir, pois Ele é Deus, o Criador de todas as coisas, e dele sai todas as coisas. E esta praga foi posta por Ele. E enquanto não for completa
o número exato das pessoas que serão atingidas pela esta praga, ou seja, este vírus não vai parar. E o número dessas pessoas que serão atingidas por esta praga é a terça parte das pessoas da terra, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Veja o que diz em Apocalipse capítulo 9, versículo 15. Então foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, amigos, enquanto não for atingida a quantidade exata de pessoas por esta praga, ou seja, flagelo, vindo do grande Deus, que sai todas as coisas, esta praga não vai parar, porque tem que se cumprir as palavras de Deus. Sabemos isto. Sabemos que isto vem de Deus. E as pessoas querendo batalhar contra Deus. Veja, amigo, observe bem esta situação. As pessoas e seus líderes, começando pelos presidentes do mundo inteiro, dizendo que vão vencer este mal, ou seja, flagelo. Podemos chamar de praga, vindo de Deus. Veja que as pessoas fazem isto ou aquilo, dizendo que vão vencer. Fazem remédios, fazem vacinas e dizem que vão vencer. E aí, amigos, eu pergunto, será que tem algum ser humano na face da terra que pode vencer o grande Criador, Deus de todas as coisas, Criador de todas as coisas, tanto em cima nos céus e na terra, e embaixo da terra? Isso, amigo, você tem que parar e analisar. Bom, finalizamos em nome do Pai e do Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém. Sem teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar.